Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Amém. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um essa noite. Vamos fazer uma oração para continuarmos. Senhor, no nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de nos trazer à sua casa. Que, em nome de Jesus, de maneira nenhuma, venhamos a sair desse local da mesma forma que adentramos, Senhor. Que em nome de Jesus, nessa noite, o Senhor venha nos dar um toque especial na nossa mente, na nossa boca, no nosso entendimento, em tudo, Senhor. Em nome de Jesus, cuida da professora lá em cima, continue cuidando do culto, e que em nome de Jesus, fale o Senhor e não eu, coloque um guarda na minha boca, e que a sua vontade seja feita nessa noite. No nome de Jesus, amém. O Senhor, nessa noite, nos traz uma palavra de advertência. O título do estudo dessa noite, a Igreja Remanescente e seus pecados no tempo presente. Então, sabemos que somos o remanescente do Senhor e, infelizmente, ainda temos pecados nesse tempo. O Senhor tem nos falado de muitas maneiras e de muitas formas. O Senhor trouxe há pouco tempo para nós uma palavra sobre presunção, sobre seriedade. Agora Ele traz sobre obediência. E hoje o Senhor tratará conosco um pecado grande ainda na igreja. Convido os irmãos a abrirem Apocalipse, capítulo 14, e o versículo 1. Apocalipse 14, 1. O título na minha Bíblia, o Cordeiro e os 144 mil. Que nada mais é do que os remanescentes do tempo do fim. Amém? E eu olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. E com ele 144 mil, tendo o nome de seu pai inscrito em suas testas. E eu ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas, arpeando com as suas harpas. E eles cantavam como se fosse uma nova canção diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E nenhum homem podia aprender aquela canção, senão os 144 mil que foram redimidos da terra. Estes são aqueles que não foram contaminados com mulheres, igrejas, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Estes foram redimidos dentre os homens, sendo as primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou astúcia, engano, mentira, porque eles estão sem culpa diante do trono de Deus. Então, na boca do remanescente não se encontrou astúcia, engano, que é mentira. A Bíblia menciona em diversos momentos a ideia de remanescente. Neste caso, os remanescentes não são as pessoas, são as pessoas que resistiram às tentações do mundo pecaminoso, não se desvirtuaram ou se paganizaram. Então, remanescentes são aquelas pessoas que estão firmes no propósito com Deus e com Jesus.
Os remanescentes na Bíblia são as pessoas que permaneceram na fé em Deus. Então, aquela pessoa que está de pé, que está firme com o Senhor, ela é um remanescente. Em Romanos 9:27, Isaías também clamava acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente será salvo. Ainda que os filhos, que tem muitas igrejas, muitas pessoas que vão ser salvos também. O remanescente, que são 144 mil, que tem um chamado especial, o remanescente será salvo. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da dificuldade. Ele conhece os que confiam nele. Então, aqueles que confiam no Senhor é considerado como o remanescente. Cala-te na presença do Senhor Deus, pois o dia do Senhor está perto. Porque o Senhor preparou um sacrifício e ofereceu aos seus convidados. Na outra versão fala assim: ofereceu e santificou os seus convidados. Então, como lemos em Sofonias, capítulo 1, versos 6 e 7, o dia do Senhor se aproxima. E o Senhor preparou um sacrifício, um banquete, e santificou os seus convidados. O Senhor está a santificar a igreja nesse momento. Você está se santificando? Você é uma pessoa santificada, que está lutando contra o pecado? Você é um remanescente nesse tempo? O pecado presente na igreja, amor de Cristo, a mentira. A advertência do Senhor nessa noite, o Senhor nos fala que somos ainda muitos mentirosos. Há grandes mentiras e pequenas mentiras, mas tudo é mentira. O exemplo que o irmão citou na pregação dele, que a esposa está fazendo uma comida, você vai lá, belisca, pega alguma coisa, você pegou? Não. É uma mentira. Uma mentirinha no trabalho, na escola, uma mentirinha para a mãe, para o pai. Ainda há muita mentira em nossas vidas, irmãos. Olhe para a sua vida, porque vocês estão vendo um grande mentiroso aqui na frente. Eu tenho lutado contra esse pecado. Caí na semana passada e tenho lutado para falar somente a verdade, porque na boca do remanescente não tem mentira e nem engano. Aqui é um pequeno testemunho. No ministério, na quinta-feira, eu fui perguntado, porque eu estava com a cara fechada, estava emburrado, não estava sorrindo, estava na minha, não querendo papo com ninguém. A pastora me perguntou, por que eu estava emburrado? Eu respondi só assim, eu estou cansado. Só que no carro, vindo para a igreja, eu falei assim para minha esposa, eu não queria ir hoje, eu não queria estar lá. Sabe quando você não está afim? Eu falei para ela, nossa, hoje era um dia que eu não queria estar lá, porque eu sabia do meu estado. E também o pastor, na sexta-feira, me perguntou qual era o motivo que eu estava emburrado, se eu havia melhorado. E eu falei que eu estava cansado e apenas com dor de cabeça, devido ao fechamento anual na empresa, que estava muito pesado assim, para mim, em questão de serviço. Só que eu não agi na verdade, porque a minha resposta deveria ser assim, pastor, eu estou aqui, eu não queria estar aqui, eu queria estar em qualquer lugar, menos aqui, eu queria estar na minha casa, deveria ter sido sincero. Então, isso foi uma mentira. Você omitir também é uma mentira. Mentira, substantivo feminino, ato ou efeito de mentir, engano, falsidade, fraude. Omissão, substantivo feminino, ato ou efeito de não mencionar algo ou alguém, de deixar de dizer, escrever ou fazer algo. A omissão foi o meu pecado, porque
Ao invés de eu falar a verdade, de eu falar que não queria estar aqui, eu omiti e menti. Efésios 4:25 fala uma coisa muito importante para nós. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Como você vai mentir para os seus irmãos de fé? Como você vai mentir para sua mãe? Como você vai mentir para Deus? Somos mentirosos, irmãos. Olha para a sua vida, olha naquelas pequenas coisas, naqueles pequenos detalhes, naquela coisa que todo mundo está vendo que você está mentindo, mas você está lá, jurando de pé junto, igual o pessoal fala. A grande virtude do remanescente é que na sua boca não tem mentira e engano. Sua grande característica é a guarda dos mandamentos, o sábado e a fé em Jesus. Então é uma grande virtude quando não há mentira na sua boca, na sua vida. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 14:12. Amós 5:15. Odiai o mal, a mentira, o pecado, e amai o bem, e estabelecei o juízo na porta. Talvez o Senhor Deus dos exércitos tenha misericórdia do remanescente de José. Então você tem que odiar o mal e a mentira, porque talvez o Senhor terá misericórdia do remanescente. Pode explicar, irmão. Nessa passagem de Apocalipse, que eu li, no verso 1 ao 5, o comentário é assim: esta passagem representa o caráter do povo de Deus nesses últimos dias. Convido os irmãos a abrir em Isaías, capítulo 1, uma grande advertência que o Senhor traz para a igreja nesse momento. Isaías 1. E o versículo 2. Isaías 1, verso 2. O título é Os Rebeldes de Judá. Podemos falar, os rebeldes da Igreja Amor de Cristo. Ouçam, ó céus, e dê ouvidos, ó terra, porque o Senhor tem falado. Como o Senhor tem falado conosco, irmãos? O Senhor tem falado. Eu tenho alimentado e fiz crescer filhos, e eles têm se rebelado contra mim. O Senhor tem falado que nós temos nos rebelado contra Ele. 3. O boi conhece seu dono, e o jumento a manjedoura do seu Senhor. Porém, Israel não conhece. Meu povo não pensa. Meu povo não pensa. Quero ler o comentário, está na coluna do meio, está 1, 2 e 3. Um povo que parecia servir a Deus. O curso seguido por Israel em relação a Deus demandou essas palavras. Uma prova da perversidade do povo era o fato de manifestar menos gratidão, menos submissão a Deus que aquela que os animais manifestavam aos seus donos. Porque aqui fala, o boi e o jumento conhecem o seu lugar, e nós não. O primeiro capítulo de Isaías é a descrição de um povo que parecia servir a Deus, mas que andava por caminhos proibidos. Com quem você tem parecido, irmão? Com o mundo ou com um remanescente?
Qual mentira que está na sua boca? Versículo 4. Ah, nação pecadora. Ah, igreja pecadora. Um povo carregado com iniquidade. Uma semente de malfeitores. Filhos que são corruptores. Filhos que são corrompidos. Jovens, como anda a sua comunhão com o Senhor? Você tem dado testemunho do remanescente? Ou tem envergonhado o nome do Senhor? Você está corrompido dentro da igreja? Eles têm abandonado o Senhor. Eles têm provocado o Santo de Israel até a ira. Eles me deixaram e retrocederam. Eles deixaram ao Senhor e voltaram para trás. Eles retrocederam. Sim. Porque vós não deveríeis mais ser afligidos? Vós vos rebelareis mais e mais. A cabeça toda está enferma e o coração todo fraco. A sua mente está fraca. Se você não voltar para Deus agora, hoje, se você não arrancar a mentira da sua vida, você não vai suportar a mão do Senhor. A cabeça toda está enferma e o coração, sua mente, seus sentimentos, todo fraco. 6. Desde a sola do pé até a cabeça, não há solidez nele. Então, seus pés não estão firmados no caminho. Não tem firmeza. Não tem Cristo na sua vida. Porém, feridas, hematomas e chagas putrefantes. Sua vida está toda doente por causa da mentira. A minha vida, a sua, está toda doente. Elas não têm sido espremidas, nem atadas, nem amolecidas com unguento. O que significa isso? Elas não têm sido espremidas, atadas, nem amolecidas com unguento. Nesse tempo não tinha o remédio. O remédio que eles colocavam sobre as chagas, sobre as feridas, eles espremiam ela para sair aquele pus. Eles colocavam um unguento para sarar a pele, as feridas. E você? O que isso traz para a nossa vida? Você não está querendo se deixar ser tratado. Você não quer o tratamento de Deus. Deus quer mexer naquele local. Deus quer tocar no profundo, no seu íntimo. E você não quer. 7. Vosso país está desolado. Vossas cidades estão queimadas a fogo. Vossa terra, estrangeiro, a devora em vossa presença e está desolada, porque é derrubada por estrangeiro. O que isso traz para a nossa vida? A sua casa está uma bagunça. Sacerdotes, como está a sua casa? Sacerdotes, você é um mentiroso? Mulheres sábias, vocês são mentirosas? Jovens, crianças, velhos? Estrangeiros a devoram. O inimigo tem feito, está rindo da sua cara. O inimigo tem feito um estrago na sua casa, na sua vida, por causa da mentira. Verso 9. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado para nós um remanescente muito pequeno, nós teríamos sido como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Irmãos, quando eu li esse versículo, deu um frio na barriga. Porque se o Senhor não tivesse deixado o povo remanescente muito pequeno, nós, a igreja, teríamos sido como Sodoma e semelhantes a Gomorra. O que a gente traz para a nossa vida? Se você não estivesse aqui hoje, onde você estaria? Você estaria pior do que Sodoma e Gomorra. Olha para a sua vida, veja as pedras memoriais que Deus, olhe para onde Deus te tirou, da onde que Deus te tirou.
Você está em 2023, Jesus está prestes a voltar. Da onde que ele te tirou? O que você está fazendo aqui na igreja? Por que você vem na igreja? Porque sua mãe te chama, seu pai te chama, eu tenho que ir, eu tenho minhas responsabilidades. Irmãos, não se enganem, a salvação é individual. A porta é estreita, é você e Deus. Você não vai pegar na mão do seu filho, da sua mãe, do seu irmão. A salvação é individual, irmão. Chega de mentira. Faça uma oração nessa noite. Tire, abandone a mentira. Fale a verdade, doa quem doer. Fale a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado para nós um remanescente muito pequeno, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Nós teríamos sido como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Verso 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós governantes de Sodoma. Dai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Para qual propósito é a multidão dos vossos sacrifícios para mim? Para que você traz os seus dízimos aqui, se na sua boca tem mentira? Diz o Senhor. Estou cheio de ofertas queimadas de carneiros e da gordura de animais cevados, e não tenho prazer no sangue de novilhos, ou de cordeiros, ou de bodes. Se você é um mentiroso, Deus não vai aceitar o seu dízimo e a sua oferta. 12. Quando vindes para vos apresentardes perante a mim, quem tem requerido isso da vossa mão? Que piseis em meus atos. A sua oferta, o seu dízimo, quem está te requerendo isso? Deus está falando? Por que você está trazendo? 13. Não tragais mais oblações vãs. Incenso é abominação para mim. Orações. Chega com aquelas orações de picar cartão. Chega de orações mentirosas. O Senhor não vai mais aceitar. As luas novas e os sábados. Como você tem guardado o sábado? O Senhor vai nos fazer juízo. A convocação das assembleias, eu não posso suportar. É iniquidade, até mesmo o ajuntamento solene. Até mesmo você vir para a igreja, você está pecando. Por quê? Porque você está com a mentira na sua boca. Porque você não quer largar a mentira. Você não quer deixar a sua iniquidade. O Senhor fala que até mesmo você vir para a igreja de uma forma irreverente é pecado. Tenha reverência na casa do Senhor. Já foi trazido aqui, já foi pregado, o Senhor já falou. Versículo 14. Vossas luas novas e vossas festas fixas, minha alma as odeia. Luas novas aqui na tradução também é o sábado. Elas são um aborrecimento para mim. Eu estou cansado de suportá-las. A nossa líder aqui nossa profeta da igreja, também no ministério, falou que está cansada, não está mais suportando. Os ministros, a igreja que não caminha, o remanescente que não marcha. 15. E quando estenderdes as vossas mãos, quando você for orar, tiver mentira na sua vida, olha o que Deus vai te falar. Eu esconderei meus olhos de vós. Sim, quando vós fizerdes muitas orações, eu não ouvirei. As vossas mãos estão cheias de sangue. O pecado está na sua vida. Você é um mentiroso. Eu sou um mentiroso. Chega, irmãos. Abandona a mentira. (16) Lavai-vos, purificai-vos.
Se arrependa, irmão. Retirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Pare de falar mentira. Aprendei a fazer o bem. Buscai o juízo. Aliviai o oprimido. Fazei justiça ao órfão. Pleiteai pela viúva. Quero ler o comentário na primeira coluna. 1.16. Achei muito importante também colocar. Um símbolo da purificação do santuário. No Santíssimo, lá no céu, desenvolve-se a grande obra de instrução. Os anjos de Deus estão se comunicando com os homens. Os anjos estão ministrando aos homens. Cristo oficia no santuário. Cristo é o chefe lá em cima. Nós não o acompanhamos para dentro do santuário como deveríamos. Cristo e os anjos operam no coração dos filhos dos homens. O Senhor tem labutado, o Senhor tem tentado nos salvar. A igreja celeste, unida com a igreja terrestre, a igreja que está lá em cima, com o Senhor e os anjos, unida com a igreja que está aqui embaixo, está empenhada no bom combate sobre a terra. Deve haver uma purificação da alma aqui, na terra, em harmonia com a purificação do santuário no céu, realizada por Cristo. Tem que ter uma purificação, tem que ter uma santificação das vidas. Ali veremos mais claramente como somos vistos, conheceremos como somos conhecidos. Continuando, uma obra conjunta. Precisamos compreender a obra que está em andamento no céu. Você tem que saber o que está acontecendo lá, a intercessão de Cristo. Nesse grande dia antitípico da expiação, precisamos estar em perfeita harmonia com a obra que está sendo realizada no céu. Precisamos nos arrepender e confessar os nossos pecados. Agora eu quero abrir um parênteses, uma palavra para os obreiros e ministros do Senhor. Uma palavra para todos os líderes do povo de Deus. Esta palavra é para os gerentes em todas as nossas instituições, para todos os ministros que estão sobre o rebanho, para todos os que têm qualquer ligação com a causa de Deus, que prestem atenção a ela. Então, o Senhor santificará e purificará, e a bênção e a prosperidade assistirão os obreiros. Convido os irmãos a abrir Jeremias, capítulo 42. Próximo livro. Jeremias 42. Jeremias 42, versículo 2. E disseram para Jeremias, o profeta: permite que nossa súplica seja aceita diante de ti, e ora por nós ao Senhor teu Deus, por todo este remanescente, porque só restam uns poucos dentre muitos, como os teus olhos podem observar. E ora por nós ao Senhor, por todo este remanescente, por toda esta igreja. Porque só restam uns poucos dentre muitos. É o joio e o trigo, irmãos. O Senhor vai sacudir. O Senhor tem sacudido a igreja. Versículo 3. Para que o Senhor teu Deus nos mostre o caminho em que devemos andar e as coisas que devemos fazer. Olha a Deus, pergunta para ele: Senhor, o que será de mim? O que eu tenho que fazer agora para te agradar? Será só a mentira que tem que ser tirada da nossa vida?
Convido os irmãos para abrir no livro de Sofonias. Depois de Abacuque. Sofonias, capítulo 3. Sofonias 3, verso 9. Porque então darei aos povos uma linguagem pura, não haverá mentira, para que todos possam invocar o nome do Senhor, para servi-lo com o mesmo consenso, com a mesma concordância, com o mesmo propósito. O Senhor vai nos dar essa linguagem pura. Basta nós querermos. Versículo 12. Eu também deixarei no meio de ti um povo aflito e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. O que significa aflito e pobre? Um povo humilde. Ainda somos muitos orgulhosos. Arranca a mentira da sua vida, irmão. Arranca o orgulho da sua vida, irmão. É um povo aflito e pobre. Não está escrito aqui orgulhoso, rico, abastado. Seja humilde. Não olhe para a sua conta bancária. Olhe para o Senhor. Olhe para a causa do órfão, da viúva. 13. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade. O remanescente de Israel vai sair dessa porta hoje da igreja, em nome de Jesus. Ela não vai cometer pecado conhecido, nem falará mentiras, e não se achará língua enganosa na sua boca, mas serão alimentados e se deitarão, e ninguém os fará ter medo. Foi pregado aqui para não temermos. O Senhor será o nosso guarda. Não devemos temer. Nós seremos alimentados, nós vamos nos deitar e nada vai nos afligir, porque o Senhor estará conosco. O louvor que vamos cantar agora é preciso de ti. E, Senhor, como precisamos do Senhor. Fala assim: preciso de ti, preciso do teu perdão. Peça perdão ao Senhor pela sua mentira, pelo seu orgulho, pela sua vaidade, pela sua maledicência, pela sua gula, pelos pecados que o Senhor tem ministrado na sua vida. Que o Senhor possa te perdoar e você sair perdoado e renovado nesta noite, no nome de Jesus.